Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade à aula 4, frente 2, caderno 2, sobre então o processo de independência do Brasil. Então nós tínhamos falado na última videoaula sobre o período joanino, né? Então o período joanino terminou em 1821. Em abril de 1821, a família real portuguesa embarcou para Portugal. A razão disso foi que em agosto do ano anterior, agosto de 1820, ocorreu então a Revolução do Porto, que iniciou na cidade do Porto e chegou a outros territórios de Portugal, né, a capital Lisboa. A Revolução do Porto, chamada assim de Revolução Liberal, Nacional e Constitucional. Liberal no sentido político, queria derrubar o absolutismo, criando uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista, onde o poder estava nas mãos do parlamento, as Cortes de Lisboa, que iria escrever a Constituição. E a Revolução era nacional, porque queria o fim da dominação militar estrangeira. Portugal viveu 13 anos sob ocupação militar estrangeira, francesa, inicialmente liderada pelo general Junot, e depois inglesa, liderada pelo marechal Beresford. Então, o retorno da família real, em abril de 1821, ocorreu devido à Revolução do Porto. As determinações das Cortes de Lisboa. Cortes é o nome do parlamento. Corte é o nome da família real e seu staff. Então, ficou no Brasil, como príncipe regente do Brasil, Dom Pedro. Dom Pedro tinha 22 anos quando teve este acontecimento. Então, a família real retornou para Portugal, exceto Dom Pedro, que já era casado com Dona Leopoldina, né? Então, eles ficaram no Brasil como príncipe e princesa regente do Brasil. Só que as Cortes de Lisboa não se agradaram, não aceitaram. As Cortes de Lisboa não queriam o liberalismo econômico. Do ponto de vista econômico, as Cortes de Lisboa queriam a volta do pacto colonial. A maioria dos deputados das Cortes de Lisboa eram burgueses, eram comerciantes. Então, esses comerciantes, obviamente, queriam a recolonização do Brasil. E a presença de Dom Pedro como príncipe regente do Brasil era um obstáculo às medidas que visavam a recolonização do Brasil. Bem, então Dom Pedro ficou como príncipe regente do Brasil entre abril de 1821 e setembro de 1822. Bem, as Cortes de Lisboa queriam a recolonização e também queriam que Dom Pedro se submetesse à Constituição redigida pelas Cortes. E as Cortes, então, mandaram uma comitiva para levar Dom Pedro para Portugal, alegando que ele precisava concluir seus estudos superiores. Isso foi em janeiro de 1822. Um acontecimento, dia 9 de janeiro, conhecido como Dia do Fico, né? Então, o Dia do Fico, ele foi, na verdade, uma movimentação da maçonaria, né? Então, a elite brasileira, setores da elite brasileira organizados em lojas maçônicas, principalmente as do Rio de Janeiro, a Apostolado e a Grande Oriente, né? Que queriam a independência. Organizaram, então, uma espécie de um abaixo-assinado, onde membros da elite dariam apoio à permanência de Dom Pedro e para atitudes mais extremadas. Então, uma grande manifestação que ocorreu no dia 9 de janeiro impediu que militares portugueses levassem Dom Pedro para o Porto, né? Dom Pedro, Dona Leopoldina e sua comitiva.
Então, Dom Pedro fica no Brasil e esse fato irritou as cortes de Lisboa. O que as cortes de Lisboa fizeram? As cortes de Lisboa, elas determinaram que Dom Pedro só teria poder sobre o Rio de Janeiro. Então, na prática, Dom Pedro ficaria como príncipe regente do Rio de Janeiro. E as outras províncias, né? No período joanino, as capitanias reais passaram a se chamar de províncias, né? Quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido, as capitanias viraram províncias. Então, as províncias do Nordeste, do Norte, a Cisplatina, elas eram governadas por militares portugueses nomeados pelas cortes de Lisboa. Então, a autoridade de Dom Pedro estava restrita ao Rio de Janeiro. Então, foi nesse momento em que ele nomeou como ministro de Negócios o José Bonifácio Ribeiro de Andrade e Silva, que, como ministro de Dom Pedro, aliás, ele foi um dos principais articuladores do Dia de Fico, né? Ele vai, em maio de 1822, convocar uma Assembleia Constituinte, mas coisa que era difícil de realizar em curto tempo, porque as províncias, uma boa parte das províncias estava nas mãos de militares portugueses, fiéis então aos interesses de Portugal, né? Não aceitariam então participar de uma constituinte, de uma assembleia que iria declarar a independência do Brasil. Essa era o objetivo, né, de José Bonifácio. Para neutralizar as determinações de Lisboa, José Bonifácio criou a lei do cumpra-se. Então, todas as determinações que vinham de Lisboa, para terem validade em território brasileiro, tinha que ter o cumpra-se de Dom Pedro. Então, isso provocou um choque de autoridade, né? Então, as províncias deveriam obedecer o regente do Rio de Janeiro ou as cortes de Lisboa. Então, é nesse contexto que, em setembro de 1822, tivemos a viagem de Dom Pedro a São Paulo, e quando ele estava chegando à capital da província, ele tinha desembarcado em Santos e subido a serra, né? Aquilo no dia 7 de setembro, ele, ao chegar em São Paulo, recebe de um mensageiro que veio por terra, né, subindo o vale do Rio Paraíba do Sul. Então, esse mensageiro levou então a correspondência, onde havia ameaças das cortes de Lisboa, ameaças de ocupação militar, inclusive, e havia a mensagem da princesa regente, Dona Leopoldina, né, de Habsburgo, Dona Maria Josefa Carlota Leopoldina de Habsburgo, e agora Bourbon e Bragança, né, casada com Dom Pedro. Então, a princesa regente, ela já tinha declarado a independência. Isso 2 dias antes. Então, Dom Pedro vai formalizar algo que já tinha sido, de certa maneira, oficializado num documento assinado pela princesa regente do Rio de Janeiro, né? Ela ficou, então, com essa autoridade. E José Bonifácio também manda uma carta dizendo que não dava para esperar uma Assembleia Constituinte declarar a independência, que era necessário fazê-la imediatamente, né? Dona Leopoldina dizia que o pomo, que o fruto já está maduro, que é a hora de colher, né? O próprio Dom João, seu pai, disse em abril de 1821, quando retornou a Portugal, que se for para qualquer aventureiro assumir o controle sobre esse país, melhor que seja você, meu filho, né? Assim disse Dom João. Então, diante dessa situação, Dom Pedro vai declarar a independência do Brasil numa situação que é totalmente diferente
deste quadro que foi pintado, né, em 1888, muito tempo depois, né, do ocorrido. Então, essa imagem é uma imagem influenciada pelo romantismo, né, onde se idealiza o herói que está na parte central e superior, né, no destaque. Então, essa pintura do Pedro Américo, né, encomendada por Dom Pedro II, ela ficou pronta um ano antes da proclamação da República, né, o ano da Lei Áurea. Então, esse quadro aí, ele foi uma idealização de um acontecimento que ocorreu de uma maneira diferente. Bem, então isso ocorreu em setembro, né? Então, o Dom Pedro, em dezembro, é coroado imperador, né? Aí nós temos a sacada do prédio do Palácio Imperial, que foi inaugurado há 202 anos, né? Em 2018, esse prédio teve aquele incêndio, né? Ele é o Museu Nacional, né? Então, a independência do Brasil. Nas nossas aulas online, né, nós comentamos aquela questão que falava do porquê que a elite brasileira queria uma independência conservadora, né? Então, a elite brasileira, ela apoiou a monarquia. A elite brasileira, ela temia que a independência trouxesse mudanças profundas. A elite brasileira, a elite colonial, senhores de terra e de escravos, né? Os senhores do engenho. Então, eles queriam uma independência conservadora, que não mexesse nos pilares da colonização, que eram o latifúndio e a escravidão. Então, a independência do Brasil foi diferente da independência dos países vizinhos. Lá, nós tivemos revoluções sociais, em alguns casos. No Brasil, a independência não foi uma revolução, foi um arranjo de setores conservadores da sociedade que fizeram a independência, perpetuando a estrutura colonial, o latifúndio, a escravidão e outras características, né? Como a dependência ao mercado externo e a monocultura, a exportação de matéria-prima. Bem, então, a independência do Brasil não trouxe o fim da escravidão. Então, a independência do Brasil queria garantir, na verdade, a liberdade econômica, né? O livre comércio. Né? O livre comércio que foi ameaçado pela Revolução do Porto. A Revolução do Porto, ela foi uma revolução liberal, mas não queria o livre comércio. Né? Não queria que a abertura dos portos continuasse, né? Então, a abertura dos portos lá em 1808. Então, eles queriam, os portugueses, os comerciantes portugueses, queriam o fechamento dos portos, a volta do pacto colonial, a volta do monopólio comercial. Então, a elite brasileira queria o livre comércio, que também era o interesse da Inglaterra. Então, a Inglaterra apoiou essa independência, desde que as vantagens que ela adquiriu no período joanino fossem mantidas. Então, a Inglaterra queria a renovação dos tratados de 1810, por exemplo. Bem, então a independência do Brasil, ela foi provocada por vários fatores, né? Já no final do século XVIII tivemos movimentos que queriam a independência, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Porém, a independência do Brasil não foi fruto, então, dessa onda revolucionária, né? Não foi uma revolução, a independência do Brasil. Ela, então, foi uma postura política entre Dom Pedro, né, que queria a manutenção da monarquia, a Inglaterra, que queria a manutenção do livre comércio, e a elite brasileira, que queria manter aquilo que ela adquiriu durante o período joanino, que estava ameaçado pelas cortes de Lisboa, pela Revolução do Porto. Bem, então o Império Brasileiro durou 67 anos. Começou então no dia 7 de setembro de 1822 e terminou no dia 15 de novembro de 1889.
Aí nós temos o brasão do Império. Então, esse brasão estava no centro